Bom dia. É uma enorme alegria estarmos aqui mais uma vez. Essa casa que nos recebe com tanto carinho. No meu caso, quase 25 anos. E sempre uma enorme alegria, né? Vir para cá aos domingos, encontrar pessoas queridas, reencontrar pessoas queridas. E que Jesus nos permita termos hoje aqui uma reflexão útil para que a nossa vida se torne melhor. Eu começo perguntando se algum de vocês, porventura, já teve um momento, um instante de desespero, de desânimo, de desalento, de descrédito diante da vida. Será que alguém já teve? Na verdade, todos temos, né? Quantas vezes nós realmente perdemos a motivação, perdemos a confiança por alguma questão familiar, profissional, por alguma questão da política, alguma demanda do contexto mundial, né? Conflitos entre países, às vezes nossos conflitos próprios. E aí então nós percebemos aquela frustração diante da vida, um marasmo, e isso faz parte da realidade de cada um de nós. E não estou rogando praga, mas ainda vai fazer parte, em alguns momentos, do nosso futuro. Porque nós só vamos superar isso, esses momentos, esses instantes, essas fases, quando superar plenamente, quando formos espíritos puros. Enquanto estivermos no processo evolutivo, é natural que venhamos a vivenciar essas frustrações, essas decepções, esses desalentos. Então eu trouxe aqui de Emmanuel uma reflexão feita a partir de uma citação que está no Evangelho de Mateus. E Jesus, olhando-os, disse: para os homens isso é impossível, para Deus tudo é possível. E vou ler aqui uma mensagem curta, tá? Bem curta, e depois nós vamos propor alguns comentários, né, para tentarmos colocar uma estratégia prática para nós conseguirmos ter essa convicção no bem, no progresso, na paz, na vitória do que é correto, na nossa vitória sobre nós mesmos ao longo dos dias. E a mensagem do Emmanuel é intitulada de forma muito estratégica: acalma-te. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta ao lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a luz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás, ainda hoje, corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e te apedrejam, aquieta-te
e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão à harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Essa mensagem eu releio com uma certa frequência, porque muitas vezes nós percebemos que estamos nos abalando com nossos conflitos internos, com os conflitos externos, com os conflitos familiares. Mas é uma mensagem muito inspiradora para que a gente conserve a paz, fazendo o melhor que possamos. Essa frase do início da mensagem que eu quero destacar. Vamos aguardar, confiar em Deus e fazer o melhor que pudermos. E a partir disso é comum nós vislumbrarmos um conflito. Porque neste contexto de fazer o melhor que pudermos, muitas vezes nós encontramos um dilema de não conseguirmos fazer o que deveríamos. Então todos nós que estamos aqui hoje, com certeza já temos algum entendimento do que é a vida, do que é a nossa obrigação, do que é o nosso dever. Se nós estamos aqui hoje, espontaneamente, nós já percebemos que o roteiro de Jesus tem um significado superior para nós. E apesar de sabermos e acreditarmos nisso, com frequência nós não conseguimos colocar em prática o que deveríamos. E aí vem um conflito. Quem assistiu o filme, o Júlio até mencionou aqui, baseado no segundo livro da série André Luiz, o livro se chama Os Mensageiros, mas por uma estratégia de maior alcance do público, ficou com o nome Nosso Lar 2, porque o primeiro Nosso Lar realmente teve um sucesso muito grande. Eu soube recentemente que o primeiro filme Nosso Lar foi apresentado em mais de 80 países. Algo que eu não esperava, não sabia. E por conta disso, o livro Os Mensageiros, no qual se baseia a obra, ficou com o nome Nosso Lar 2. Fui assistir e confesso que fiquei aterrorizado. Eu fiquei com muito medo. Não dos obsessores, não das cenas do umbral, porque eu tenho a convicção que faz pouco tempo que eu saí de lá, que essa história de obsessor não está muito distante de mim, isso aí não me assusta não, aquela frase que a gente diz, isso aí me é bem familiar, mas o que me apavorou foi porque, imagino que alguns já tenham visto, quem não viu, vou dar um spoiler, mas sem muita repercussão, porque logo no início do filme a gente já percebe esse contexto. O filme, assim como o livro, se baseia em retratar as experiências dos espíritas falidos. E isso me apavorou. Porque uma coisa é nós, até uma, duas encarnações para trás, possivelmente não sabíamos sobre a realidade da vida. Não sabíamos o propósito de estarmos aqui. Hoje nós
nós sabemos. Cada qual tem a sua parcela de conhecimento e compreensível responsabilidade. E eu já li esse livro algumas vezes, mas a gente ver, né, assistir na tela grande, aquela situação da programação belíssima que todos nós estabelecemos antes de reencarnar. E aí reencarnamos e começamos a repetir os mesmos erros de sempre. E voluntariamente nos colocamos em situações dramáticas, frustrantes, tristes. E eu conversava sobre isso com um amigo e ele falou assim: Marcelo, eu vou fazer um tratamento rigoroso de amnésia para eu esquecer essas informações que eu já tenho da realidade da vida, quero voltar para a ignorância. E aí eu sorri e falo: olha, alegar ignorância sobre as leis nem na Terra funciona. Eu soube disso não faz muito tempo, que jamais essa argumentação, né, sobre determinada lei, eu não sabia, por isso que eu pratiquei infração. Esse argumento não é válido. Se nem na Terra, né, com todas as suas limitações, isso é válido, imaginemos as leis da vida. Especialmente porque sabemos que a lei de Deus está gravada na consciência de cada um. O que, aliás, é muito justo, né? Como é que nós poderíamos ser responsabilizados se não soubéssemos da lei? Nós sabemos. A lei de Deus está gravada na consciência de cada um. Se nós nos dispusermos a perguntar à consciência: devo fazer isso ou não? Se eu faço isso, tenho um sentimento de paz ou não? Eu gostaria que alguém fizesse isso para mim ou não? De maneira muito simples, nós vamos responder se estamos agindo em acordo com a lei de Deus ou não. Então, essa estratégia de querer alegar esquecimento, compreensivelmente, não é válida. Mas então, se nós já sabemos das informações básicas, mas constatamos que somos, no momento, incapazes de colocar tudo em prática, como lidar com este conflito? Mais uma vez, a resposta está no Evangelho. E é o tema principal da nossa conversa hoje. Jesus falou assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu tenho refletido, né, estudando essa parte do Evangelho, que a nossa melhor perspectiva de sucesso, exatamente como Jesus falou, é perseverarmos. Apesar dos nossos erros, dos nossos conflitos, dos momentos de frustração, desânimo, das enfermidades, quaisquer sejam os desafios, nossa melhor opção sempre é perseverarmos no bem. Recentemente eu vi no trailer de um filme, nem sei o nome do filme, mas me gravou a frase: a perseverança é um superpoder. E o filme não era nada religioso, era a respeito, né, de uma pessoa, acredito que seja uma história baseada em fatos reais, que enfrentou enormes desafios, mas que persistia, perseverava e alcançou os seus propósitos. Então, diante disso, nós podemos também resgatar aquele outro texto do Evangelho que nós podemos ler e reler todos os dias. Chama-se Os Bons Espíritas. E ali tem uma relação das virtudes esperadas dos bons espíritas. E toda vez que eu leio aquilo, eu confesso que me dá um certo desalento. Mas, obviamente, como tudo no Evangelho é para o bem, a última frase me traz aquela energia necessária de erguer a cabeça e perseverar
no propósito superior da vida, porque está lá. Reconhece-se como espírita pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Em outras palavras, pela perseverança de continuarmos em frente, ainda que tenhamos tropeçado, que tenhamos caído, que tenhamos dificuldades como familiar, como amigo, desafios financeiros. A única opção que nós temos é continuar, sempre em frente. Como eu comentei aqui um tempo atrás, certa ocasião atendíamos, um desafeto do plano espiritual na reunião mediúnica. E é comum falar o termo obsessor, mas depois que eu comecei a entender isso com mais clareza, eu não digo mais obsessor que, de modo geral, parece sempre uma conotação algo pejorativa, Porque os obsessores, e todos nós temos. Por quê? Simplesmente são os nossos antigos amigos, companheiros, familiares de outras eras que nós abandonamos, traímos, matamos, esquecemos. Então, honestamente, eu penso que nós deveríamos todos nos esforçar para termos um sentimento um pouco mais ameno quando pensarmos neles, quando lembrarmos deles. E eu conversava com muitas razões para guardar ódio para comigo. E eu disse para ele: você tem razão, eu fui e sou, continuo sendo um espírito atrasado, mas estamos aqui no propósito de tentar um modelo diferente, porque esse modelo do ódio, do rancor, da mágoa, da raiva, para sermos honestos, nós todos já começamos a perceber que nos cansa e não leva a lugar nenhum. E ele falou: Marcelo, você vai cair, nós somos muitos e vamos te derrubar. Eu falei: olha, isso é verdade, e desculpa se eu vou frustrar sua expectativa, mas como sem a perturbação de vocês eu vou cair, vou tropeçar, vou errar. Por quê? Porque eu ainda sou um ser em construção. Cada um de nós só pode pressupor que não haverá mais quedas quando formos espíritos puros. E está longe. Está longe. Mas qual que é a diferença? Hoje, se nós cairmos, todos nós, se nós tropeçarmos, se nós errarmos, se nós falharmos, nós continuamos sabendo o que deve ser feito. E aí, se nós perseverarmos no caminho certo, em direção à luz, nós vamos vencer. Porque existe uma fatalidade espiritual. Do ponto de vista material, a fatalidade óbvia é a morte orgânica. Todos passaremos mais uma vez por este evento. Todos já passamos centenas de vezes por este episódio da cessação da vida orgânica. Essa é a fatalidade material compreensível. Aliás, nós deveríamos tentar lidar com mais naturalidade com isso. Mas existe uma fatalidade espiritual. Algo do qual nós não podemos nos evadir de maneira indefinida. É a lei do progresso. Todos nós estamos subordinados à lei do progresso e à felicidade atrelada ao progresso. Mas e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio está em atendermos à lei do progresso, agora ou daqui a séculos. Exatamente como Jesus mencionou no célebre diálogo com Públio Lentulus, que foi uma encarnação do Espírito Emmanuel, senador romano, Públio,
ele teve um encontro pessoal com Jesus, quando Jesus esteve aqui na terra encarnado. E Públio, que era um senador, compreensivelmente, à época, era um senador muito orgulhoso, muito inteligente, muito poderoso, muito rico. Então, quando ele ouviu falar de Jesus, compreensivelmente, ele desdenhou de um homem pobre, nascido da Galileia, que se apresentava com as pessoas mais humildes, numa época em que as separações da sociedade em castas eram muito rígidas, mas ele teve um encontro pessoal com Jesus, no entardecer, naquela hora bonita do crepúsculo, e antes de qualquer coisa que Jesus falasse, Públio reconheceu-se em extrema comoção, em lágrimas. Ele ficou constrangido de perceber a subalternidade que ele se colocou, dada a autoridade moral de Jesus. E Jesus, com muita beleza, como está no diálogo do livro Há 2000 anos, com muita beleza Jesus fala para ele da realidade da vida, das bem-aventuranças. E no fim Jesus fala assim: senador, está no teu querer aceitar meu convite agora ou daqui a milênios. E o livro se chama Há 2000 anos, porque o próprio Emmanuel fala que infelizmente ele não foi capaz de atender ao convite de Jesus naquela hora. Então o nosso livre-arbítrio reside em atendermos ao convite de Jesus, em nos ajustarmos à frequência do amor divino agora ou daqui a milênios. Quanto mais depressa nós nos vincularmos, melhor para nós. E aí a importância da perseverança, porque os erros vão acontecer, jamais serão justificáveis, sempre serão compreensíveis. Somente o bem se justifica, mas as falhas e os erros que nós todos temos e teremos são próprios daqueles no processo evolutivo. Mas se tivermos o firme compromisso de, acima de tudo, perseverarmos nas propostas de Jesus, perdoar, acolher, fazer o bem, orar, todos os dias. Porque a perseverança também é uma virtude. E como toda virtude, deve ser adquirida. Ninguém vai, de hoje para amanhã, ao despertar, tocou o despertador, abrir a janela e falar: nossa, hoje eu percebi que sou perseverante. Pode ser dieta nova, pode ser caminhada, pode ser aprender um novo idioma. De repente, alguma coisa aconteceu. Acho que foi o tempero da comida de ontem à noite. Agora eu sou perseverante. Não é assim, para nada. E seria injusto se fosse. Olha aquela pessoa como é perseverante. Que dom que Deus deu para ela. Isso não é justo. Eu também queria esse dom. É comum às vezes a gente, de maneira desatenta, quando vemos crianças com 4, 5 anos, sentam no piano, mal sabe falar direito e toca com maestria. A criança não sabe nem ler. Não lê o livro escolar, muito menos partitura. E toca. Todo mundo que já deve ter visto na internet. Mozart, Beethoven, Bach. E às vezes nós mesmos, de maneira desatenta, puxa, que dom que Deus deu para ela. Eu também queria. Eu não vou repetir a história aqui, mas eu, nem pagando para a tela de violão, consegui aprender. Meu amigo devolveu o dinheiro para mim. Falou: Marcelo, deixa para a próxima encarnação, porque nessa não vai. Vai fazer outra coisa. E o outro lá tem o dom. Então toda virtude
precisa ser adquirido. A perseverança também precisará. E cada um de nós precisa estabelecer o seu roteiro para que consigamos vencer. Porque para todos nós, essa é a melhor encarnação que estamos tendo. Como é possível ter tanta segurança para dizer isso? Porque ninguém retroage. Está lá nas obras básicas. O Espírito, ele não recrudesce, não volta para trás. Se assim entendermos, então com certeza essa é a nossa melhor encarnação. Estamos na fase adulta, temos o conhecimento da doutrina espírita, da vida espiritual. Ah, mas eu tenho muitos defeitos. Todo mundo tem. Só Jesus passou pela terra como Espírito puro. Qual vai ser a diferença então? Aquele que perseverar até o fim. Os desencantos virão? Sim, com certeza. E como nós somos profissionais em nos desencantarmos. A gente se desencanta com a pessoa porque falou isso, com o carro porque aconteceu aquilo, com o chefe, com o funcionário, com o amigo. Mais inteligente do ponto de vista espiritual, mantemos o foco, perseverarmos. E cada um tem a sua estratégia. Recentemente eu vi uma interessante, um livro não espírita, mas me pareceu oportuno. Chama-se O Poder dos 5 Segundos. E a autora, chama-se Mel Robbins, ela dizia que estava numa fase muito desajustada da vida, com problemas com o alcoolismo, com o casamento, com os filhos, com as finanças. Eu comecei a ler e falei assim, nossa, acho que não faltou nada. Tudo que tinha de problema comum na vida de todos nós juntou de repente ali. E compreensivelmente ela estava pouco motivada para a vida. Né? E ela relata que o despertador tocava, ela apertava a soneca incontáveis vezes. E o dia já começava difícil. E aí, certa ocasião, ela passando pela televisão, viu o finalzinho da contagem regressiva de um foguete em lançamento. Ela viu os últimos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 e o foguete decolou. E ela fala que aquilo foi um insight, mas nós sabemos que Deus trabalha na vida de todos nós de diversas formas. E com certeza aquilo foi um recurso que a providência divina utilizou no caso dela. Pode ser útil para alguns aqui, ou cada qual pode ser a tua própria experiência. Ela falou que no dia seguinte, quando tocou o despertador, ela fez a contagem regressiva. E quando chegou no 0, ela se mexeu. E criou um sistema, né, para fazer coisas que são devidas, para evitar coisas indevidas. E ela fala, chegou no 0, você se mexe. Porque senão a autossabotagem começa a acontecer. Né? Tem outras, né? A minha sogra, eu sempre gosto quando tem palestra gravada, fala bem da sogra, né? Que vai que ela assiste, né? Que alguma pessoa da família veja. Minha sogra fala assim, se é para fazer, faça rindo ou chorando. Tá certo? Tem que fazer? Vamos fazer. Ah, não estou muito animado. Não é um caso de animação, é um caso de dever. E é por essa razão também que Deus permite os nossos desafetos permaneçam junto de nós. Tanto os desafetos encarnados quanto os desencarnados. Porque ao reencarnar, quem viu lá no filme, né, quem leu os livros espíritas, percebem que antes de reencarnar nós prometemos tudo. Porque do lado de lá, quando nós vemos as bênçãos recebidas e os erros praticados, é comum vir um desespero muito grande. Então nós nos empenhamos na preparação e vamos então planejar aquela reencarnação para resolvermos tudo.
E os benfeitores, sabiamente, nos alertam: não, vamos um pouco mais de comedimento, né? Eu me recordo de uma passagem que a pessoa viu a extensão dos crimes praticados e falou: olha, eu quero vir cego, surdo, mudo e sem os braços, sem as pernas, para eu resgatar todos os meus erros. E os benfeitores falaram assim: olha, é uma prova muito áspera. Você pode praticar o bem, você pode ser útil. E colocaram para ele a tarefa da mediunidade. E falaram assim: você vai ter contato com a doutrina espírita. E você vai ser tocado por aquelas revelações. E num dado momento você será convidado a trabalhar na mediunidade. E aí, pelo trabalho no bem, você alcançará a sua redenção. E ele diz assim: mas é muito pouco. Os benfeitores: vamos fazer assim dessa vez. E foi. Aí passam-se, algumas décadas, e um dos trabalhadores do plano espiritual recorda dessa passagem e fala: como está o fulano? E o benfeitor diz assim: então, hoje nós vamos visitá-lo. Aí o grupo de amigos da casa espírita vai até a casa dele e fala assim: fulano, vamos voltar para os trabalhos? Já fiquei 2 anos naquele grupo mediúnico, muito cansativo, aqueles sofredores, a gente atende os suicidas, aquele desconforto, aquele mal-estar. Não, agora eu estou pensando na minha aposentadoria, estou me organizando, cuidando das finanças aqui, já cumpri com a minha parte. Quem de nós, que poderia falar: já cumpri com a minha parte? Só o que perseverar até o fim. Enquanto nós estivermos, como está lá no Evangelho também, é necessário fazer o bem no limite das nossas forças, perseverando todos os dias. E um grande exemplo que nós temos de perseverança é Paulo de Tarso. Quando nós estivermos naqueles instantes de desânimo, de desalento, que fazem parte da vida de todo mundo, vamos lembrar da trajetória de Paulo de Tarso. Paulo recebeu inicialmente o nome de Saulo, e Tarso foi a cidade que ele nasceu, por isso Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era rico, jovem, bonito, e com uma carreira extremamente promissora como sacerdote no templo de Jerusalém. Ele era a grande esperança de restabelecer-se a hegemonia dos hebreus, que na época eram dominados pelos romanos. Muito articulado, inclusive ele era algo possível na época. Seu pai tornou-se muito rico, comprou para ele o título de cidadania romana. Então Saulo gozava de enorme prestígio junto aos hebreus, e pela fortuna que seu pai detinha, ele também tinha o título de cidadão romano. E Paulo era muito cioso dos seus compromissos, dos seus deveres, como árduo defensor de Moisés como a suprema revelação. Até que ele começou a ouvir falar de Jesus, que já havia sido crucificado. Mas de alguns amigos, ele ouviu falar de Jesus e falou assim: mas vocês estão comentando de um galileu? A Galileia não era uma região com muito destaque geopolítico na época. Basicamente, pescadores e agricultores de pequenas propriedades. Então ele falou: o que poderia vir de bom da Galileia não era um centro de cultura, de dominação, de hegemonia político-militar. Vocês estão perdendo tempo com Galileu, que morreu na cruz entre 2 ladrões. Mas aí, quando Saulo soube que se falava de Moisés e de Jesus,
Ele, como defensor da lei de Moisés, foi visitar a Casa do Caminho, instituição estabelecida por Pedro para acolher os sofredores e proporcionar a divulgação das lições de Jesus. E lá em pregação estava Estevão, falando com muita propriedade do Antigo Testamento, né? Na época se dizia das Escrituras, dos profetas, e com muita beleza Estevão dizia que Moisés estabeleceu a porta e Jesus a chave para realmente adentrarmos no reino de Deus. E foi tecendo comparações que Saulo ficou preocupado, pensando que as pessoas podem começar a se confundir. E quando ele viu que Estevão realmente colocava Jesus em outro patamar, porque Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe o amor. Saulo se exasperou e começou o movimento de perseguição aos cristãos. Muito mais tarde ele adota o nome de Paulo, né? Mas se nós formos pensar, por conta de Paulo, mortes aconteceram. A primeira morte de perseguição ao cristianismo foi por conta de Paulo, porque Estevão foi apedrejado no templo. Torturas incontáveis foram feitas. O próprio Paulo presidiu diversas sessões de tortura, obrigando as pessoas a negarem a convicção em Jesus. Iniciou-se em Jerusalém um êxodo de grandes proporções, as pessoas foram abandonando a cidade. E obviamente, subalternos e inescrupulosos se aproveitavam da situação para dar vazão a rixas, a apropriações indébitas. Então Paulo começou um movimento que durou 300 anos, porque depois o Império Romano assimilou essa perseguição aos cristãos com a atitude de Nero, que estabeleceu que o incêndio de Roma, que ele mesmo havia iniciado, que queria restaurar a cidade, jogou a culpa aos cristãos. E a perseguição foi por 300 anos. Quem começou? Paulo. E eu vou adiantar. Quando Paulo desencarnou, Jesus veio recebê-lo. Como é possível isso? Uma pessoa que fez tantos erros, praticou tantos males, na vida pessoal também. Ele, quando veio descobrir que Estevão, na verdade, era Gesiel, o irmão até então desaparecido da sua noiva Abigail, Paulo abandonou a esposa, a noiva. Abigail, de desgosto, morreu depois tuberculosa, poucos meses depois. Como que pode uma pessoa assim ser recebida por Jesus? Porque Paulo perseverou. A despeito de todas as suas decepções, e foram muitas. Porque quando Paulo teve o seu encontro com Jesus, no caminho de Damasco, que Jesus aparece para ele, na época ele ainda usava o nome Saulo, e Jesus fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Com tamanha amorosidade e autoridade moral, que Paulo, na época Saulo, se pôs de joelhos e só falou assim: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus responde: vai, entra na cidade, e lá te será dito o que fazer. E ele estava cego, ficou cego momentaneamente, tamanha a intenção da luz de Jesus. Se coloca numa hospedaria com seus servidores, que não sabiam o que fazer com ele, cego, e chega até a hospedaria, entre aspas, espontaneamente, Ananias, o idoso cristão que Saulo tinha ido perseguir, prender e até com ímpetos de matá-lo. Ananias chega e diz assim: o Senhor mandou-me aqui para lhe restituir a visão.
Então a gente vê isso e fala, poxa, mas aí também resolveu, né? Paulo tentou conversar com seus antigos companheiros hebreus e foi execrado. Paulo tentou se aproximar dos cristãos e compreensivelmente tinham medo dele. Quando Paulo foi à nação do caminho, de imediato Pedro, João, Tiago não o receberam. Mandaram um jovem informante dizer, fica na pensão tal, depois iremos ter contigo. Paulo foi abandonado pelo pai. O pai dele, compreensivelmente, não entendia aquilo. Como que o filho, esperança de uma raça, rico, orador, erudito, de repente larga tudo para seguir um carpinteiro da Galileia, que morreu em Jerusalém, crucificado? E quando Paulo vai visitar o pai diz assim, meu filho, depois de tudo que eu fiz por você, você vai ter coragem de renegar a nossa crença, a nossa família? E Paulo, em lágrimas, diz assim, pai, todos precisamos de Jesus. Porque Paulo entendia que o pai não estava em condições ainda de entender a realidade espiritual. E o pai diz assim para ele, tua escolha está feita. Meu filho, para mim, hoje morreu. Sai e não volte nunca mais aqui. Paulo foi apedrejado várias vezes, açoitado, preso, ficou gravemente enfermo. Quando ele achou que teria pelo menos um momento de entendimento fácil, equilibrado e culto, quando ele foi para Atenas, que na época era o polo da cultura da época, ele pensava, aqui sim vão me entender, não vão me apedrejar. Ao contrário, o orgulho da relativa cultura da época era tão grande entre os atenienses que mal ouviram Paulo. E ele chorou mais de uma vez, mas sempre perseverou, sempre. Doente, pobre, a pé, nas suas 4 viagens memoráveis, Paulo fez a pé o que hoje talvez pouquíssimas pessoas conseguiriam fazer com meio de transporte. Falava para uma pessoa, pregava para 2, 3, jamais desanimou, sempre perseverou. E por essa razão que se nós, quaisquer que sejam os conflitos, dores, dificuldades, dúvidas, se perseverarmos, temos condições de vencer. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. E que nos inspire então os instantes finais de Paulo. Quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, já prevendo a sua despedida do corpo físico, ele coloca assim, terminei a corrida, combati o bom combate, mantive a fé. E já nos seus últimos dias, Paulo teve uma audiência com o imperador da época, Nero. Ele estava detido em Roma, mas com várias regalias, porque os poderosos temiam a sua desenvoltura, a sua oratória, a sua segurança para falar. E ele queria já pedir pelos cristãos que estavam sendo massacrados, e conseguiu, pelas suas qualidades morais, que algumas pessoas reconheciam, mesmo no séquito conturbado que Nero tinha, conseguiu uma audiência com Nero. Essa parte do livro Paulo e Estevão é fantástica, porque Emmanuel narra que o público ficou aterrado ao ver a coragem de Paulo falando de igual para igual com Nero, porque naquela época os imperadores tinham uma conotação de enviados de Deus. E Paulo dizia assim para Nero,
O teu poder é transitório. Teu corpo, teus bens serão arrojados ao pó. O que tens feito da tua consciência? Ninguém falava assim para o imperador. Paulo falou. E depois disso, o imperador ficou sobressaltado, temendo aquele homem, mas pensando que ele deveria ser eliminado. E disse: esse não pode ir para a arena, tem receio do que venha acontecer. E ele determina que um centurião e alguns soldados levassem Paulo fora de Roma, nos subúrbios afastados da cidade, para o decapitá-lo. E Paulo já sabia do que se tratava quando o centurião pega a espada e, vendo aquele senhor já, que Paulo teve mais de 30 anos de dedicação ininterrupta ao Evangelho, perseverando todos os dias. Ele já sabia o que ia acontecer. E com aquela dignidade, o olhar lúcido, fulgurante, o centurião fala assim: Senhor, lastimo sinceramente ter sido designado para essa tarefa. E a mão dele na espada tremia. E Paulo olha para ele e fala assim: centurião, cumpre o teu dever. E eu já cumpri o meu. Muita paz a todos.